Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Estamos meditando no livro de Provérbios. Antes gostaria de orar com você. Deus, louvado seja o teu nome. Use-me como instrumento em tuas mãos. Abençoa-nos, ó Deus, através da palavra que vamos meditar. E convença-nos, ó Pai, através do teu Santo Espírito. Que o Senhor nos abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. No dia de hoje, vamos meditar em Provérbios capítulo 1, versículo 8, que diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Deus coloca como autoridade sobre os filhos pai e mãe. E os pais têm experiência de vida. Eu sei que nem todos os pais são servos do Senhor. Há lares que os filhos servem a Deus e os pais não servem. Há lares que os filhos servem a Deus e a mãe também é serva do Senhor, mas o pai não é. Outros, o pai é servo do Senhor, mas a mãe não é. Mas, independente de serem servos ou não, são os nossos pais. E os pais são autoridade estabelecida por Deus sobre os filhos. E por mais que eles não tenham o entendimento da palavra, mas eles têm a experiência de vida. E mesmo quando são servos, além da experiência de vida, também conta a experiência dos pais com Deus. Isso é maravilhoso. Mas, em resumo, os pais são autoridades estabelecidas por Deus sobre a vida dos filhos. Sendo assim, você precisa obedecer a palavra que orienta aos filhos a obedecerem os pais. E a palavra diz: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. E normalmente, o que os pais ensinam e tentam transmitir aos filhos, ou tendo muita sabedoria, ou na simplicidade deles, ensinam aos filhos o contraste entre bem e mal. Então, se você é um filho, obviamente você é bem mais jovem do que o seu pai e a sua mãe. É natural, por isso que você é filho. E os seus pais, mais experientes, têm um entendimento de bem e de mal. E quando dão conselhos, quando avisam, quando ensinam, quando falam, você como filho precisa considerar a palavra do seu pai. Você como filho precisa considerar a palavra de sua mãe, porque ambos têm experiência de vida. Já passaram por caminhos que você vai passar ainda. Então, se você tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, você sempre será mais jovem do que o seu pai e a sua mãe. E o seu pai e a sua mãe, independente da idade que você tem, na condição de filho, sempre tem algo para ensinar. Sempre terão uma experiência para compartilhar. E continuarão sendo autoridades sobre a sua vida estabelecida por Deus. E você, observando a vida do seu pai, a vida de sua mãe, observe também com os acertos dos seus pais como fazer, e com o erro dos seus pais, como não fazer. Mas fique atento, obedeça a palavra que diz: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Quando o pai fala, quando a mãe fala,
eles ensinam o contraste entre bem e mal. Meu filho, isso é algo bom. Ou, meu filho, aquilo é algo ruim. E você deve considerar esse alerta dado pelos pais para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. É uma advertência para que você não sofra. É uma advertência para que você não seja roubado, agredido, iludido, enganado. É uma advertência para que você não passe por um sufoco. Observe o que o seu pai está falando, o que a sua mãe está falando. Quando pai e mãe falam, estão de alguma forma ensinando acerca da escolha que o filho deve fazer entre a vida e a morte. Dependendo da escolha de um filho, ele vai estar optando pela vida. Mas, se a escolha for ruim, ele vai estar optando pela morte. E pai e mãe alertam em relação a isso. Olha, meu filho, essa opção mantém você vivo, mas aquela opção pode levá-lo à morte. E quantos filhos que não ouvem os seus pais e morrem? Morrem em cima de uma moto, morrem atrás do volante de um carro, morrem pulando em um rio, morrem dando um salto de uma pedra em direção à água, morrem atravessando a rua com um fone de ouvido e não percebe a presença do carro. Quantos filhos morrem porque não levam em consideração o alerta de um pai e de uma mãe que tem experiência de vida? Ora, obedeça a palavra que diz: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. E esse texto também, além de falar ao coração dos filhos, fala ao coração dos pais, porque pai e mãe são colocados aqui no texto como responsáveis pelos seus filhos. Então, o pai que se cala está errado. A mãe que se cala está errado. Por mais que o pai e a mãe pensem que o filho não vai ouvir, pai e mãe têm que falar por obediência à palavra de Deus. E é quando pai e mãe falam que os filhos têm uma oportunidade, que os filhos têm uma chance de escolha. Os pais devem instruir os filhos. Você não pode deixar o seu filho tomar a decisão que ele quer. Você não pode deixar o seu filho ir aonde ele pensa em ir, sair a hora que ele quer sair. Você pelo menos tem que abrir a boca e falar: meu filho, não vá a esse lugar porque é perigoso. Meu filho, minha filha, não saia nesse horário porque é perigoso. Você precisa falar como pai, como mãe. Você não pode se calar. Você tem que obedecer a Deus e à palavra de Deus. E dar ao filho, à filha, a oportunidade de, ouvindo, decidir. E uma outra coisa, encerrando a minha palavra nesse texto de Provérbios capítulo 1, versículo 8, que diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Você como pai, você como mãe, precisa ensinar o certo para o seu filho, para a sua filha, porque lembre-se, vocês como pais são mais velhos e vocês serão a qualquer momento convocados pelo Senhor. E o teu filho e a tua filha terão que saber o que fazer e como viver quando vocês forem convocados.
Se você der tudo que o seu filho pede, fizer tudo que o seu filho quer, e se você não ensinar o seu filho a viver, quando você partir, seu filho vai sofrer. E essa não é a vontade de Deus e nem deve ser a herança que você vai deixar para o seu filho. Deixe para o seu filho obediência a Deus. Como pai, obedeça a Deus. Como mãe, obedeça a Deus. E pais obedientes são pais que instruem os filhos. Que Deus te abençoe como filho e que Deus te abençoe como pai, como mãe. Vamos orar? Deus, louvado seja o teu nome. Oramos nesta hora pedindo sabedoria para os pais na criação dos filhos e sabedoria para os filhos na obediência aos pais. E que pais e filhos possam ambos obedecerem à palavra. E a palavra nesta hora nos ensinou: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Que o Senhor nos abençoe. Oramos pela família e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço e até o próximo encontro.